A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Vocês estão aí? Vamos nos colocar de pé na presença do nosso Deus, diante do nosso Deus nessa tarde para noite, né? Tá claro ainda. Queria que a gente pudesse ler nesse momento o Salmo de número 84. Abra sua Bíblia no Salmo 84. Não sei se a versão aqui vai ser um pouquinho diferente da que você tem. Mas o Salmo 84, ele diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e as chuvas de outono também enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém? Estava meditando nessa palavra e ela diz: o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou seu ninho. E eu encontrei o quê? Encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Que bom que eu e você encontramos os altares do Senhor no tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno de você estar na casa do Senhor. Esse é o tempo oportuno de você render louvores ao Senhor. Esse é o tempo oportuno de buscar ao Senhor. Buscar enquanto se pode achar e invocar Ele enquanto Ele está perto. Quantos não buscaram a Deus no tempo oportuno e já se foram? E não tiveram essa oportunidade de buscar a Deus no tempo oportuno. E você está aqui no tempo oportuno de louvar. No tempo oportuno de buscar, no tempo oportuno de se prostrar e se humilhar e clamar ao Deus vivo, aquele Deus que nós servimos, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, o Deus que criou todas as coisas. Você pode fechar os seus olhos nesse momento e se entregar ao Senhor nessa noite. Senhor, eu encontrei os teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu, eu estou aqui. Eu me prostro diante dos teus altares, Pai, nessa noite. Eu quero te louvar, porque eu sei que esse é o tempo, esta é a hora de nós louvarmos, de nós exaltarmos, de nós estarmos na tua presença. Eu quero fazer isso. Eu estou disposto e disponível para fazer isso nessa noite, Senhor. Eu quero simplesmente te adorar e te adorar e te adorar, porque eu sei que o Senhor é o Deus, é aquele que cuida de mim, é aquele que me ama, é aquele que guerreia as minhas guerras e peleja as minhas pelejas. É aquele no qual eu estou seguro. É aquele que me fortalece todos os dias. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor?
Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Que bom que podemos estar aqui na tua casa, Senhor. Que bom poder te louvar, que bom poder te exaltar, Senhor. Que bom poder declarar a tua santidade, a tua majestade. Declarar tudo que tu és para as nossas vidas, Senhor. Tu és o nosso Deus, nós confiamos em ti, nós descansamos em ti, Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, Assim como estás, vem.
pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Estamos aqui, Senhor, porque essa é a hora, esse é o momento de te adorar, de estar na tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor nessa noite? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós esperamos no Senhor, Ele é a nossa força. Vamos ler uma palavra aqui no livro de Mateus. Glória a Deus. No capítulo 12, versículo 20, diz assim: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morão que fumega, até que se faça triunfar o juízo. Em outras palavras, não quebrará a cana trilhada, e nem apagará o pavio que fumega. A palavra do Senhor nos fala que no templo o fogo deveria estar aceso constantemente, não poderia apagar o fogo. O fogo deveria estar sempre queimando incensos ao Senhor. E nessa noite essa palavra está dizendo para nós, irmãos, se a cana estiver meia torta, o Senhor não vai quebrar ela e tirar fora. O Senhor vai permitir que ela continue crescendo. E se o pavio que está dentro de nós estiver aceso, o Senhor não apagará. Pelo contrário, Ele mantém a chama ardendo no nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nessa noite, aleluia, não importa o problema, a situação, a luta que nós estejamos passando, não importa a tristeza, a tribulação, não importa nada disso. O importante é que essa chama que está dentro do nosso coração, ela permaneça acesa, permaneça queimando, permaneça, aleluia, exalando o suave cheiro de azeite, de incenso na presença do Senhor. O que é isso, pastor Tiago? É adoração. Nesta noite abra teu coração, a tua boca e adore a Ele, porque Ele está recebendo o teu clamor. Não vai se apagar o morão, não vai se apagar, aleluia, a brasa que está dentro do teu coração. A luta, a prova, o problema, a dificuldade não vai conseguir apagar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor está soprando dentro do meio do teu coração, dizendo: tem chama, tem fogo do Espírito, tem graça, tem unção, tem chamado, tem, aleluia, vocação de adorar o Senhor. Adore e exalte a Ele, porque Ele está recebendo o nosso louvor aqui nessa noite. Quem crê nisso, adore ao Senhor. Quem crê nisso, exalte ao Senhor. As dificuldades, os problemas, as lutas, a pandemia, ela não pode calar a boca do verdadeiro adorador. A palavra nos fala: Deus procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. Quem veio adorar o Senhor nesta noite? Abra a tua boca e adore, diga glória a Deus, mesmo com a máscara, diga aleluia, Senhor, santo é o teu nome, Senhor, bendito é o teu nome, Senhor, eu vim aqui para te adorar, Senhor, com o mesmo espírito de alegria. Tome nas suas mãos sua oferta, o seu voto, o seu dízimo. Você que está em casa, com o mesmo espírito de alegria, com a mesma certeza que não vai se apagar a adoração, não vai se apagar o fervor, não vai se apagar a vocação, a chamada. Deus está contigo, Deus está comigo, e nós iremos conseguir a vitória. Por isso nessa noite, aleluia, dê o seu melhor ao Senhor, dê sua melhor adoração, dê o seu melhor louvor. Pense comigo como se fosse o seu último culto. Que isso, pastor? Se Jesus daqui a pouco fosse tocar a trombeta do arrebatamento. Pense comigo, o meu Senhor merece a melhor adoração agora. O meu Senhor merece o melhor glória agora. Você que está em casa, abra o teu coração. Pense comigo, Ele merece a melhor adoração agora. Agora é a hora de eu abrir o meu coração, de eu me derramar, de eu me quebrantar. Os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas limitações não vão conseguir me aprisionar.
Porque, aleluia, hoje o Senhor estará festejando aqui conosco. Ele veio receber a minha e a tua adoração. Dizime com alegria, você que está em casa. Vai aparecer aí o Pix, as contas da igreja. Dizime. A pandemia não pôde calar a boca do verdadeiro adorador. A perseguição não pôde parar o povo do Senhor. Nada pode parar o povo do Senhor. Quem crê nisso, glorifica o Senhor. Bata a palma para o Senhor, igreja. Bata a palma para o Senhor com alegria. Nada pode parar a igreja do Senhor. Dizime ao Senhor, oferte. Ele não vai permitir que se apague o pavio que fumegue. Ele não vai permitir que a cana trilhada seja quebrada, seja tirada do caminho. Ou seja, todas as dificuldades, todos os problemas, nada disso pode parar um verdadeiro adorador. Adore, exalte, abra o teu coração. Dizime ao Senhor, você que está em casa, mais uma vez, anote o Pix, a igreja precisa. Nós temos missionários, nós temos famílias, nós temos lares, nós temos... A obra do Senhor, ela está ativa. Ajude com aquilo que você pode. Amém, igreja? Exalte ao Senhor com a sua adoração. Aleluia. Nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma promessa que o Senhor fez na minha e na sua vida vai deixar de se cumprir. Às vezes nós esquecemos daquilo que Deus já falou pra gente um dia. Nós podemos até esquecer, mas o Senhor, Ele não esquece. Essa semana eu estava pensando sobre essa música e Deus falou muito no meu coração. E eu falei, Senhor, eu quero me lembrar das promessas que o Senhor fez pra mim quando eu me converti, na minha adolescência. Eu não quero esquecer, Senhor, das promessas que o Senhor tem na Tua palavra para mim, para minha família, para minha descendência. Eu não quero esquecer, Senhor. Eu não quero achar que o Senhor esqueceu e que já passou muito tempo e não vai acontecer. Eu quero guardar firme a confissão da minha esperança, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. O Senhor te chamou aqui nessa noite para te falar que aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Nenhum dos seus vai se perder, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. A porta vai se abrir, a cura vai vir, porque Ele prometeu, Ele disse que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele disse, então vai se cumprir. Tudo que Ele disse ao meu respeito, ao teu respeito, ao nosso respeito, vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir. Feche os teus olhos e pede para o Espírito Santo te lembrar. Eu quero me lembrar, Espírito Santo. Eu quero me lembrar de tudo aquilo que o Senhor já falou comigo. Eu quero me lembrar nesse momento. E eu quero dizer que eu quero renovar a minha esperança nessa noite, porque eu sei que o Senhor é fiel. Aleluia. Estará de pé, Tu és fiel. Descansa em Tuas mãos, minha confiança é. Meu Deus jamais falhou, jamais
Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. Declare isso ao Senhor. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Eu creio, Senhor. Nenhuma das tuas promessas sobre as nossas vidas vão deixar de se cumprir, porque tu és fiel, tuas promessas não falharão, Senhor. Eu já vi mover montanhas e eu vou ver mais uma vez, porque o teu poder, a tua misericórdia se renova a cada dia, Senhor. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. 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 Eu creio, Senhor. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descansa em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descansa em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. E eu quero me lembrar, Meu Deus não falhará. eu quero me lembrar, Meu Deus não falhará. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Jamais o Senhor falhará. Jamais a sua promessa tardará na nossa vida. Chegará no momento certo. Amém, igreja? Põe a mão no coração agora. Ore junto comigo. Você que está em casa, ore. Ore ao Senhor agora. Abra o teu coração. Oremos juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus fiel, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para juntos te adorarmos, Pai, porque tuas promessas, Senhor,
nunca falharão em nossas vidas, Senhor. Mas tudo aquilo que o Senhor falar se cumprirá, porque o Senhor é fiel com a sua palavra. Por isso, nesta noite, Senhor, a tua igreja está aqui reunida, nenhuma só voz, Pai, te adorando, te exaltando. Queremos juntos, Senhor, te agradecer por todas as tuas benevolências, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, os livramentos, Pai, pelo pão na mesa, Senhor. O Senhor não deixou faltar, mesmo, Pai, neste momento difícil, não faltou o pão. Te louvamos, Pai. Aí está, Senhor, meu Deus, na mão dos teus obreiros, as ofertas, os dízimos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não deixa faltar nada na vida do teu povo. E em momento de alegria, os teus filhos dizimaram, ofertaram, Senhor, dizendo: obrigado, porque tu és fiel, ó Pai. Eu te peço, Senhor, nesta noite, usa a vida do pastor Samuel nesta palavra, Senhor. Tu sabes o que o teu povo necessita, tu sabes o que o teu povo tem clamado. Deus, tu és um Deus forte, tu és um Deus de batalha, tu és um Deus de peleja. Por isso, nesta noite, erguemos as nossas mãos e te adoramos, Senhor. E te pedimos, ó Pai, usa o teu filho, cura o teu povo, liberta o teu povo, transforma a vida do teu povo, Senhor. Salva as vidas que estão aí, Senhor, sem direção. Obrigado, Pai. Usa a palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis assentar. Deus abençoe o Ministério de Louvor. Deus abençoe o pastor Tiago. Deus abençoe os obreiros. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus, que a paz, a graça do Senhor esteja presente em sua vida, em nome de Jesus Cristo. As crianças podem subir para o Ministério Infantil. E nós vamos seguindo nosso culto, lendo a palavra do Senhor e meditando nessa noite. 1 Coríntios capítulo 9. Nós vamos ler os versos de 24 até o verso 27. 1 Coríntios capítulo 9, os versos 24 até o verso 27. Deus é fiel. Nós cremos na fidelidade do Senhor. Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos protege. E o Senhor sempre cumprirá suas promessas para conosco. Ele nunca tardará. É no tempo certo, como foi ministrado no início pela Nícia, é o tempo oportuno do Senhor, que a palavra nos diz lá em Hebreus, é o tempo certo. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, os versos 24 até o verso 27, nós vamos ler e meditaremos em mais outros textos, mas este é uma introdução que nós leremos aqui neste momento. 1 Coríntios capítulo 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Nós vamos falar nessa noite sobre 5 coroas de Deus para você, mas esta palavra aqui nessa introdução nos chama a atenção da corrida da fé. Aqui o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto e ele está dizendo: quanta correria nós temos, quanta luta, quanta batalha, como nós trabalhamos, estudamos, caminhamos nesta vida, é uma correria. E nós costumamos até dizer, e um tempo atrás eu disse, não fale correria, né? Porque a correria, muitas vezes hoje, essa palavra, ela serve como uma desculpa para nós deixarmos de fazer alguma coisa. É a correria. Você não foi mais lá em casa? É a correria. Olha, eu não te vejo mais. É a correria.
e assim por diante, até os alunos na hora da prova, né? A nota não foi lá muito boa, ou não conseguiu completar a tarefa, é a correria, professora. Então, muitas vezes nós usamos isso como uma desculpa, mas, de fato, a nossa vida, ela é uma vida de correrias, quer queira, quer não. A nossa vida é uma vida onde nós estamos, como diz aqui, como um atleta. Os que correm no estádio, aqui se referindo a atletas, no verso 24, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo está falando aqui que a correria do dia a dia, a correria por ter, por coisas, por conquistar, por coisas boas, por necessidades, a correria para sustentar a família, a correria para o estudo, para a formação, para o aperfeiçoamento, isso faz parte da nossa vida. Só que tudo isso tem um resultado, e esse resultado, ele é um resultado finito, ele é um resultado efêmero, ele é um resultado que vai passar, vai se acabar, porque a nossa vida ela é passageira. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando que nós, como vida espiritual, como servos de Deus, como fiéis do Senhor, nós temos um outro tipo de carreira para correr. É uma carreira que nos levará não a um prêmio que passará, ainda que seja nobre, importante, necessário, como o sustento da família, como uma profissão, como uma graduação, ou outros mais cursos de aperfeiçoamento, não só nesse sentido, mas nós temos uma carreira eterna, que perdurará, que prevalecerá, que existirá para sempre, e se chama a salvação em Cristo Jesus. Amém? Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, e a partir do momento que eu entreguei minha vida, eu nasci novamente. Evangelho de João capítulo 3 fala sobre o novo nascimento, e nós, quando entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, nós nascemos de novo, nós tomamos uma decisão: eu quero servir, eu quero confiar, eu quero crer que esse Deus que eu estou abraçando nunca falhará, como nós aqui louvamos. É Ele que nos sustenta. E mais do que nunca Ele tem provado isso nesses dias, né? Como o Senhor tem provado que Ele nos sustenta. Glória a Deus por isso. Nós não estamos correndo em vão. Nós não estamos correndo por um troféu, por um título, ou mesmo por uma conquista, por mais nobre que seja, e a maioria são, graças a Deus, mas nós não estamos correndo por títulos ou conquistas ou necessidades que passarão. Na vida espiritual nós estamos correndo para alcançar algo incorruptível, algo que não se deteriorará, algo que está guardado no céu em sua presença, na presença de Deus. E assim o apóstolo Paulo diz, relendo agora para entendermos melhor esse texto: não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Assim corro, verso 26, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo o ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eles correm, a nossa vida de correria, nossas conquistas, nossas lutas, nossos sonhos que corremos atrás, de maneira, na maioria das vezes, como diz, correta, necessária, importante, faz parte da nossa vida, porém devemos lembrar, a nossa prioridade está além disso, porque tudo isso passará. É importante fazer, mas tudo isso passará, porque nós estamos falando de coisas terrenas, nós estamos falando de vida humana, nós estamos falando de finitude, nós estamos falando daquilo que tem começo, meio e fim, que é a nossa vida e a nossa passagem nessa terra. Mas o apóstolo Paulo aqui, no verso 26, ele declara: eu assim corro, não como a uma coisa incerta, ou não combato, não como batendo no ar. Mas no verso 25 ele diz: eles o fazem para
alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aquele que está correndo lá no estádio, ou aquele que está lutando na vida, nem todos terão aquele êxito necessário. Muitos correrão e não alcançarão êxito. E mesmo os que alcançarem aquela coroa, aquele êxito, aquela recompensa, será uma coroa corruptível, ou seja, ela vai ficar aqui, ela vai se corroer, ela vai se acabar, porque esse mundo vai acabar, porque esse plano de vida vai acabar, e o Senhor nos chama para um plano superior, e lá no plano superior, o Senhor tem a eternidade para nós, e essa eternidade está em Cristo Jesus. Ele morreu por mim e por você, para que mais do que nós estarmos vivendo bem nessa terra, que é importante, Deus quer que assim o seja, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Deus tem prazer que nós vivamos bem, dentro do seu propósito, dentro da sua vontade, dentro da honestidade, dentro daquilo que é bom para nós, para a nossa casa. Ele quer isso, mas mais do que isso, o Senhor tem uma eternidade preparada para nós. Entenda isso. É difícil entender, porque isso não está aqui latente, não está visível. É algo que nós só conseguimos enxergar pela fé. Por isso, essa primeira leitura nos fala sobre essa corrida da fé. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus nos fala sobre esses prêmios que nós temos reservados, com significados reservados no céu para as nossas vidas, que são as coroas. E há pelo menos citação de pelo menos 5 tipos de coroa reservada pelo Senhor, pelo seu amor em Cristo, pelo seu sacrifício que Ele preparou como prêmio para mim e para você. Servo de Deus, recompensa para aquele que crê no seu nome, recompensa para aquele que nasceu de novo, recompensa para aquele que se entregou a Ele e que o segue. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus. E nós o encontraremos no céu e receberemos cada uma dessas coroas. Eu creio. A igreja do Senhor, que é formada por pessoas que ouvem a palavra de Deus, que ouvem o seu chamado, que atende esse chamado, que creem, que entrega a sua vida, que se batiza e que serve e segue ao Senhor Jesus. Essa é a igreja do Senhor. Os chamados para fora de um sistema, para fora de um ambiente onde não se busca, onde não se tem como prioridade receber o incorruptível ou as coroas eternas de Deus para nós, mas Ele tem para nós. A primeira coroa que nós queremos meditar nesta noite é a coroa da vida. Tiago capítulo 1, no verso 12, nos fala a respeito da coroa da vida. Bem-aventurado ou feliz o homem que suporta a provação ou a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O Senhor tem a coroa da vida, é a vida eterna que se trata aqui, é a salvação da alma, é o que nos levará à eternidade com Deus, para recebermos lá na presença de Deus essa coroa da vida, que é o Senhor falando, o Senhor Jesus falando comigo, ou com você, ou com muitas outras pessoas: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse convite nós receberemos no momento em que chegarmos lá na presença do Senhor, e o Senhor com os seus anjos, com a sua glória, diante do trono de Deus, na presença do Senhor, nos coroar com a coroa da vida. Feliz o homem que vive esta vida aqui, a carreira cristã, a entrega, a renúncia, porque receberá a coroa da vida, porque o Senhor tem prometido àqueles que o amam e o servem em Cristo Jesus. Amém. Apocalipse 2:10, ainda falando da coroa da vida, nos diz: nada temas das coisas que hás de padecer,
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É eternidade com Deus. É muito mais do que terra, é muito mais do que o emprego, é muito mais do que as conquistas, é muito mais do que estarmos juntos, é muito mais do que tudo que nós vivemos aqui. É eternidade com Deus. E o Senhor tem esse propósito para você. Creia nisso. Ele morreu na cruz para que você pudesse ter vida. Ele morreu na cruz para que você pudesse receber a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ah, como vai ser tremendo. Imagine a trombeta soar, o céu se abrir, os anjos tocando e os salvos subindo. E isso não é utopia, isso não é conto de fadas, isso não é do imaginário teológico, cristão. Isso não é coisa de crente, é coisa de fé. Fé na palavra do Senhor, eu creio. Porque, amados, se nós cremos em um Deus que ama, se nós cremos em um Deus que deu a vida por nós, pensa comigo, alguma coisa está faltando nesse quebra-cabeça, se nós imaginarmos que a nossa vida, ela termina aqui. É muito pouco para o sacrifício que Deus fez, para a criação que Ele fez, por ter criado os céus e a terra. É muito pouco. Vivermos, ainda que bem, os que melhores vivem nesta terra, os que correm mais e conquistam os seus prêmios, eles terminarão com dores, com sofrimento, com perdas, com desilusões. É óbvio que nós acreditamos que a nossa vida deve ser, e devemos buscar isso em Deus principalmente, deve ser a maior parte do tempo agradável, aprazível. A maior parte do tempo nós devemos lutar para que nós vivamos bem em família, bem nos relacionamentos, bem financeiramente, bem de saúde, bem em paz com os vizinhos, com a sociedade, bem com os patrões, bem com os funcionários e assim sucessivamente, bem. Esse é o nosso desejo, é o nosso anseio. Mas se nós formos ver, no final da vida de uma pessoa em idade média, hoje a idade média está em 80 anos, né, da mulher. E nós sabemos, e o homem é um pouco menos, né? 79 anos, se eu não me engano. E nós sabemos, todos nós sabemos que 70 anos ou 80 anos, a pessoa com certeza tem muita luta registrada, muita perda, muita dificuldade, enfermidades, e isso quando não termina a vida de maneira às vezes trágica, ou vê as tragédias na sua própria família, assim por diante. Pensa comigo, é muito pouco, como um plano de alguém que criou todas as coisas, que a vida fosse só isso. Por melhor que seja, alguns lá da nobreza, algumas exceções raras, né? Tem uma vida muito superior, mas mesmo esses tiram a própria vida, né? Não faz muitos anos, contemporânea minha ainda, né? Quando uma princesa lá na Inglaterra, da família real, tirou sua própria vida, tudo indica, né? Há quem diga, né? Diante da situação, ou tiraram, né? Diante da situação que ela vivia. Os ricos, os nobres, também têm problemas. A enfermidade chega para todos, né? A mais longeva das rainhas, né?
qualquer dia desses, nós podemos ouvir uma notícia sobre a sua partida. E aí? Seria isso suficiente para todo o sacrifício que Deus fez em criar todo o mundo, no sentido de planeta, de terra, de geologia, de tudo que existe, de ver o homem passando por tantas guerras, tantas lutas, ditadores poderosos, esse sim tirando a própria vida depois de matar milhares? Ou seja, é muito pouco para o que Deus construiu e deixou como objetivo. Então Deus tem algo muito maior, que é a eternidade com Ele. Primeiramente lá no céu, onde nós estaremos, aquele que entrega o seu coração ao Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então todo aquele que crê no nome de Jesus, entrega seu coração a Ele, recebe a condição de filho, e como filho, Ele disse, nós citamos aqui, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, que não deu tão certo, mas que agora é restituído, e eu te dou aqui a coroa da vida, para você tomar posse desse reino, para você viver a eternidade comigo. Esse é o propósito de Deus, a salvação da alma, o que nos levará à eternidade com Deus, para recebermos ao chegarmos lá, a coroa da vida. Viveremos lá com Deus no céu, por 7 anos, segundo a previsão bíblica, e depois disso, viremos para a terra, quando tudo isso estiver sido desfeito, e Deus vai limpar tudo que existe aqui, tanto de natureza, quanto de prédios, de construções, de tecnologias, e tudo, e vai nos permitir, juntamente com Ele, de maneira perfeita, reconstruirmos a terra para habitarmos eternamente nela, neste espaço, eternamente com o Senhor. Mas estes, os que receberem a coroa da vida, a coroa que o Senhor tem reservado para nós lá na glória celestial. Amém, gente? A segunda coroa é a coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, verso 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. A coroa da glória será a presença de Deus, porque glória remete a Deus, a sua presença, ao brilho da sua face. Moisés, ele viu um pouquinho do brilho da face de Deus, a ponto do rosto dele resplandecer desta glória. Houve uma resplandecência quando ele desce do monte, e aí a glória do Senhor estava cravado ali na face de Moisés, a coroa de glória que nós receberemos. E quando aparecer o sumo pastor, 1 Pedro 5,4, alcançareis a incorruptível coroa da glória. A coroa da glória será a presença de Deus eternamente conosco. Nós estaremos face a face com Deus. Hoje nós temos a sua presença pelo Espírito Santo, que é bênção. Nós podemos louvar e sentir a presença dEle. Nós podemos meditar ou ler a sua palavra e sentirmos a presença dEle. Nós podemos orar e ter uma experiência de oração e chorarmos e percebermos e sentirmos a presença dEle. Mas quando recebermos lá no céu a coroa de glória, será a presença de Deus eternamente conosco, face a face. Não apenas pelo Espírito Santo, que é Ele também, mas de forma em espírito, que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas quando recebermos a coroa de glória na eternidade, estará ali decretado: agora você pode me olhar face a face, e não será mais consumido. Nós estaremos com Ele presencialmente, face a face, para sempre.
Nesse tempo de pandemia, uma das coisas que nós aprendemos é a ver as pessoas através de lives, através de videochamada, principalmente, né? Quando lá no início não podíamos ir na casa de ninguém, a única saída, o único recurso era fazer uma videochamada e matar a saudade ali, porque não poderíamos estar juntos, porque era uma pessoa idosa, enfim, porque era um colega de trabalho, um ambiente de trabalho, enfim, por várias situações. Isso ajudou bastante, tem ajudado ainda. Mas aqui entre nós, né? Não era o ideal, né? Você há de convir comigo que fazer uma reunião, como nós fizemos várias aqui de liderança, reunião de diretoria, online, várias reuniões que fizemos. Foi possível fazer, mas não era ideal. Você não sabia bem a hora de falar, mas é porque não estava acostumado. Não, não é só por isso. Isso acontece nas corporações, isso acontece em todo ambiente. É alguém que deixa cair alguma coisa lá. Você não está no ambiente. Você não está naquele mesmo lugar. Você não está face a face. É difícil isso. Foi um recurso, foi uma necessidade. Nos reinventamos, mas não foi o ideal. Não é o ideal. Assim é mais ou menos para entendermos o nosso relacionamento com Deus hoje. Nós temos esse relacionamento. Deus fala conosco, nós falamos com Ele, mas é como se fosse uma live. É como se fosse ainda online, é como se fosse ainda via Zoom ou via WhatsApp, uma videoconferência que seja. Então alguma coisa ainda fica faltando, por mais que a gente tente. Outra coisa é você estar na casa do seu pai, né? Uma coisa é você falar com seu pai à distância, outra coisa é você estar na casa do seu pai, ou na casa da sua família, ou na casa dos seus irmãos, enfim, ou até mesmo no ambiente de trabalho. E o dia que nós chegarmos lá no céu, nós vamos ser coroados com a coroa de glória, ou seja, nós estaremos vendo a glória do Senhor, ou seja, nós estaremos presencialmente, face a face com o Senhor para sempre. É melhor. Eu acho, eu creio. Amém, gente? Então, desejemos estar na presença do Senhor como igreja, para recebermos a coroa de glória, que é a presença de Deus, que hoje nós não podemos ver, porque se Deus se manifestar com a sua glória na nossa frente, a gente morre consumido, porque a glória do Senhor brilha mais, diz a palavra, do que a luz do sol ao meio-dia. Mas nem olhando daqui a milhares de quilômetros eu posso olhar direto para o sol ao meio-dia. Imagine face a face, imagine frente a frente, não podemos. Mas o Senhor tem essa coroa de glória, ou seja, a sua presença face a face conosco, quando lá no céu chegarmos. Amém? A terceira coroa é a coroa de alegria. Filipenses capítulo 4, verso 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. E 1 Tessalonicenses 2,19, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? A coroa de alegria nos será dada por contribuirmos para que alguém conheça Jesus e seja salvo por Cristo Jesus. Quando nós, de alguma maneira, cooperamos para que alguém possa conhecer Jesus, para que alguém ouça de Jesus, para que alguém entregue sua vida a Jesus, diretamente ou indiretamente, porque às vezes você fala, mas eu nunca vi uma pessoa que eu levei na igreja, ou que eu falei de Jesus, se tornando um crente. Eu nunca vi uma pessoa que eu levei à igreja, indo lá na frente, ou levantando a mão, entregando sua vida. Você não viu isso, mas pode ter acontecido. Talvez alguém que você falou uma vez lá numa condução que você tomou, que você estava junto ou num ambiente de trabalho, depois não a viu mais, enfim, e essa pessoa de alguma forma ela recebeu a palavra e ela entregou sua vida, pode ser um dia depois, ou dias, ou tempos depois, e você contribuiu para que isso acontecesse. Então nós não podemos medir por aí, não é literal. Mas também nós entendemos que aquele que nós ajudamos, aquele que nós estendemos as mãos,
que nós ajudamos de alguma outra forma, às vezes nem só pregando o evangelho, mas aquela pessoa vê em nós alguma coisa que o leve a se aproximar de Deus. E isso também é uma forma de nós sermos coroados por Deus lá no céu, com uma coroa de alegria eterna na presença dEle. A coroa de alegria não será dada como recompensa, todas elas, mas a de alegria como recompensa por nós termos contribuído para que alguém pudesse chegar à presença de Deus e alcançar o conhecimento de Jesus Cristo na sua vida, e servir a Jesus, e seguir a Jesus. Essa é a coroa que nós receberemos na presença de Deus como fruto do nosso trabalho, como fruto do nosso investimento em vidas. A quarta coroa é a coroa incorruptível, que nós já lemos aqui, 1 Coríntios 9, 25, mas vamos ler novamente. Todo aquele que luta, de tudo se abstém, abre mão. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, que se acabará. Nós, porém, fazemos a obra do Senhor, vivemos a fé no Senhor para alcançar uma coroa incorruptível, ou seja, uma coroa eterna. Apocalipse 22, 12 também, falando sobre a coroa incorruptível, nos diz: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Não se engane, aquilo que nós fazemos nesta terra é recebida pelo Senhor, é recebido pelo Senhor, de acordo com o que cada um fez. Colossenses 3, 24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serviste. Então, quando servimos ao Senhor, receberemos o galardão da herança do Senhor para a nossa vida. Esse galardão normalmente se refere tanto a bênçãos aqui na terra como no céu. Mas normalmente eu sempre penso no galardão como uma recompensa lá no céu. Sempre mais lá no céu. Há textos que se referem à herança ou à recompensa aqui na terra também, recebida aqui. Porém, eu entendo sempre mais galardão, e eu sempre associo mais, eu pessoalmente, galardão como algo que o Senhor tem reservado para nós lá no céu. E eu acho incrível, é que nós praticamos obras aqui na terra, que nós servimos a alguém, ao próximo, a obra do Senhor, fazemos o bem, cuidamos da nossa casa, dos nossos filhos, tudo isso é obra diante do Senhor, e fazemos de maneira imperfeita, porque nós somos imperfeitos, erramos, não sabemos fazer direito, fazemos errado, retomamos, tentamos acertar, erramos de novo, é tentativa e erro sempre a nossa vida nesse mundo, né, amados? A nossa vida é sempre tentativa e erro nesse mundo. Que bom que, como servos de Deus, há uma preocupação maior em acertarmos mais, em buscarmos mais aquilo que é certo, mas sempre é tentativa e erro. Nós erramos, nós somos imperfeitos, mas o mais legal de tudo isso é que o Senhor, quando nós praticamos as obras, mesmo imperfeitamente, o Senhor recebe lá na sua presença e transforma em obras perfeitas na sua presença. E isso se chama galardão, a recompensa por aquilo que nós fizemos aqui na terra, e o Senhor tem separado para nós lá no céu, recompensas perfeitas, por isso Ele nos dará a coroa incorruptível. Aqui as obras são corruptíveis, aqui as obras são imperfeitas, nós nem sabemos direito muitas vezes como fazer, mas fazemos de coração, e quando fazemos, tentando sempre acertar, o Senhor recebe como ato de bondade, como um ato de servir a Ele, como um ato de servir ao próximo, e o Senhor toma isso e lá no céu Ele transforma em galardões, ou seja, Ele transforma em recompensa perfeita, Ele transforma em atos perfeitos, Ele tem esse poder, Ele faz esse milagre que eu não posso fazer. Por isso, enquanto estiver ao nosso alcance, façamos o bem a todos, diz a palavra do Senhor. Enquanto estiver em nossas mãos, façamos o bem a todos, diz o próprio apóstolo Paulo, para que nós possamos ganhar a coroa incorruptível,
lá no céu. E o Mateus capítulo 6, verso 1 nos diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Então, aqui ele faz um paralelo daquele que faz para que os outros vejam. Esse não receberá galardão, porque está fazendo por aparência. Mas o inverso disso significa, desse Mateus 6,1, significa que aquele que faz com sinceridade, com honestidade, com um coração sincero, o Senhor recebe e Ele transforma em galardão lá na presença dEle. Eu vou ler novamente o 6,1 de Mateus, mas vamos entender o lado oposto deste verso. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Mas se você ler de outra forma, você leria assim: façam ou dê a sua ajuda, a sua esmola diante dos homens, não para ser visto por eles, mas para realmente ajudar alguém, e o Senhor te dará o galardão lá no céu, como seu Pai. Esse é o entendimento. E aí nós receberemos do Senhor a coroa incorruptível, que é a coroa perfeita. A recompensa perfeita que será dada a nós, servos dele, como honra pelo trabalho realizado em sua obra e pelo próximo aqui na terra. E esses galardões nos aguardam no céu, como herança e recompensa do Senhor para nós, que servimos ao próximo, servimos a Deus e servimos a obra do Senhor. Amém, gente? A última coroa é a coroa da justiça, a quinta e última que nós separamos aí. 2 Timóteo capítulo 4, o verso 8 nos diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Coroa da justiça. E o Romanos 5,1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A coroa da justiça é a justificação por Cristo, mediante a minha escolha em vida. Somos justificados por Cristo em vida mediante a nossa entrega de coração a Ele. Porém, receberemos a coroa da justiça lá no céu. Essa é a sua coroa da justiça. Samuel, João e assim por diante. Essa será a sua coroa da justiça, e nós tomaremos posse desta coroa e juntamente a posse da vida eterna com Deus. Essa é a coroa que em Cristo Jesus nós podemos e receberemos lá na eternidade. São as situações que nós já vivemos aqui, a maioria delas. São recompensas que nós já gozamos aqui, a maioria delas. Nós já temos a esperança delas. A maioria delas nós já vivemos, inclusive. Mas nós sabemos que lá no céu o Senhor fará questão de nos coroar. Ele fará questão de nos premiar. É como o atleta, né? Como nós começamos a palavra falando da comparação do atleta, é como o atleta. Ele corre, ele vai, ele ganha, todo mundo comemora, sabe que ele é o vencedor. Mas os organizadores fazem questão de levá-lo ao pódio, para que ele receba ali a sua medalha ou até a sua coroa. E assim Deus fará conosco. Nós já vivemos aqui a alegria da coroa da vida. Nós já vivemos aqui a glória do Senhor, ainda que não de maneira perfeita, como nós já citamos, ainda que não vivamos face a face, mas nós já contemplamos uma boa parte, uma grande parte da glória do Senhor, mesmo imperfeitamente. Mas lá no céu nós teremos a coroa de glória, que significará que nós estaremos presencialmente face a face com o Senhor. Nós já vivemos aqui a alegria de ver pessoas sendo levadas à presença de Deus através da pregação do Evangelho, mas lá nós teremos um resumo geral, né? Já pensou quando Deus abriu o livro lá da vida,
e lá nos livros estiverem, o livro da vida, onde estará seu nome, e os livros, onde estarão as obras de cada um de nós, e lá nesses livros, naquela lista lá, estiver nomes que você nunca imaginou. Nossa, eu contribuí para que fulano de tal pudesse estar aqui. Nossa, eu ajudei. Nossa, eu falei. E imagina isso, que coisa linda vai ser isso. Você não tem ideia do quanto você influencia as pessoas através da sua vida. Muito mais do que o que você imagina. Então lá no céu nós receberemos esta coroa e a lista daqueles que foram levados à presença do Senhor através da sua vida, do seu testemunho. E a coroa incorruptível, quando ali nós estaremos diante do Senhor, agradecendo ao Senhor pela recompensa que o Senhor nos dará por aquilo que fizemos, seja para o nosso próximo, seja na obra do Senhor como servo de Deus. E a coroa da justiça, quando nós nos alegraremos, porque lá na presença do Senhor seremos ali, uma frase que se diria bastante na época das Olimpíadas ou de competições esportivas, seremos laureados, né? Seremos ali, receberemos ali o mérito por termos vivido a justiça de Cristo em nossa vida, ao entregarmos nossa vida e Jesus nos justificar mediante a sua morte na cruz do Calvário. Mas a palavra do Senhor, finalizando, amados, em Apocalipse, capítulo 3, o verso 11, nos fala a respeito de uma reflexão importante. Devemos zelar por nossa vida na presença de Deus. E Apocalipse 3, 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tudo isso está preparado e Deus terá o prazer de nos coroar lá na presença dEle quando lá chegarmos. Nós somos igreja, desejamos, aguardamos por isso. Mas a palavra diz: você não sabe o dia que eu virei, disse Jesus. Guarda o que você tem, para ninguém tomar isso que eu tenho te dado, isso que você tem vivido. E não é fácil, amados, mas é a nossa missão, de estarmos diante do Senhor, de buscarmos ao Senhor, de entendermos que muito mais do que essa vida aqui, de 70 ou 80 anos, nós temos uma eternidade com Deus e receberemos as coroas de Deus, laureando ou reconhecendo. Estaremos lá no pódio de Deus, na presença de Deus, e Deus vai nos premiar com a medalha, não a medalha, com os ramos, não com os ramos, mas com uma coroa. A coroa, as coroas, né, que simbolizarão ali em cada momento que nós passarmos, talvez, diante da presença do Senhor, nós receberemos uma coroa. Serão 7 anos, só para imaginar, né? Nós estaremos 7 anos lá na presença de Deus em festa. Vai ter muito tempo para sermos coroados. 7 anos, diz a palavra do Senhor, nas bodas do Cordeiro, na presença de Jesus. 7 anos em festa. Os judeus aqui, não sei se ainda tem, mas eles tinham costume, os povos árabes também, em casamentos principalmente, de festejar, fazer uma festa durante 7 dias. Lá no céu nós teremos o número 7 também, que significa plenitude ou perfeição, mas nós teremos 7 anos, olha que bênção. E nesses 7 anos, com certeza, nós vamos ter muito tempo, e Deus vai ter os seus anjos, seus exércitos, vai ter muito tempo para milhares e milhares de pessoas, imaginem, que servem ao Senhor, serem coroados por Deus com as coroas que o Senhor tem reservado para nós. Amém, gente? Eu creio nessa palavra, eu tomo posse porque eu sou igreja do Senhor, mas não esqueça da recomendação e aqui da exortação: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que Jesus fez por você foi muito forte, muito grande. Não é qualquer coisa, não é para ser algo corruptível, que vai terminar, vai se acabar. É algo eterno. Guarda o que Deus tem te dado, sustente aí a sua fé em Deus, acredite, continue, Deus é contigo. Amém? Vamos ficar em pé, chamar o Ministério de Louvor, por favor, se puderem. Vamos cantar novamente aquele último louvor, Nice. Vamos estar juntos nessa
comunhão, vamos declarar que as promessas do Senhor, elas são derramadas, e nós cremos que elas são vividas por nós, e serão vividas por nós, e aquilo que não der tempo de viver aqui, nós viveremos lá na glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos colocar nossas vidas agora. É tempo de você refletir, amado e amada. É tempo de você se colocar na presença do Senhor. É tempo de você entender que Deus é contigo. É tempo de você entender que Deus tem coisas lindas preparadas para nós. Imagine, quando você meditou sobre coroa, quando você meditou que um dia você chegaria lá na presença de Deus, o que já seria excelente, né? Estar na glória, a eternidade com Deus. Quando você imaginou que durante as festas lá, durante os momentos lá no céu, nós seremos coroados com várias coroas, o reconhecimento do Senhor para nós. Deus faz isso por nós, porque Ele nos ama. Reflita sobre isso. Nós vamos louvar uma parte, ou aquilo que vocês sentirem nesse momento. Enquanto nós louvamos, que você reflita sobre esta palavra. Deus tem coroas de glória, de vida incorruptível, de alegria para a minha vida, e eu quero viver isso. Eu creio em Ti, Senhor. Glória. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Eu creio, Senhor, jamais falhou. Obrigado, Senhor. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Glória a Deus. Jamais falhou. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor jamais falhou, Pai. Nos momentos em que eu não podia, o Senhor foi comigo, o Senhor me sustentou. E o Senhor nos sustenta, Pai, nesta terra, porque o Senhor tem algo muito maior do que o que nós já vivemos aqui. O Senhor tem uma eternidade preparada para nós como teu povo,
como aquele que renuncia, como aquele que tem a fé em Ti, como aquele que se entrega a Ti. Senhor, eu não conheço, Pai, a vida de todos aqui. Quem sou eu, Pai? Como poderia? Mas o Senhor conhece. E eu entrego a vida de cada um aqui, Senhor, e profetizo bênção, proteção, salvação. O renovo e a direção do Senhor seja sobre cada vida. A paz, a graça, a alegria, para que nós possamos, Senhor, ver pessoas se rendendo a Ti, para que, ó Deus, possamos chegar lá na Tua glória e recebermos, Pai, as coroas que o Senhor tem reservado para nós como salvos em Cristo Jesus. Eu não sei, amados, se tem alguém aqui nesta noite que ainda não entregou sua vida a Jesus e que nesta noite gostaria de dizer: eu quero fazer parte disso, de tudo que foi falado aqui, daquilo que eu já tenho ouvido, daquilo que eu já tenho recebido. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, porque eu quero andar contigo, eu quero ter esta salvação, eu quero ter essa eternidade. Eu percebo, eu entendo, o Senhor me fez inteligente, e eu entendo e percebo que esta vida e este mundo não poderia ser o fim de tudo, não poderia ser o máximo. O máximo certamente não está nesse tempo que aqui viveremos, seja 70, 80 ou mais anos. Eu sei que tem algo além disso, e eu sei que eu só posso alcançar em Cristo Jesus. Eu quero ser coroado, mas eu sei que essas coroas eu só receberei se eu confiar na justiça, e receberei a coroa da justiça se eu confiar na justiça. Jesus é a justiça que morreu na cruz para nos justificar dos nossos pecados. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus e gostaria de entregar sua vida a Jesus? Não é essa igreja, não é a mim, não é a ninguém, mas é a Jesus. Nós estamos aqui como igreja para te ajudar. Queremos te conhecer para que possamos te ajudar a orar por você, falar da palavra de Deus, dar curso bíblico para você, que é a rotina da igreja. Mas se nós não te conhecermos, não teremos como te alcançar. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Tem alguém que quer tomar essa decisão nessa noite, que está aqui? Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Eu sinto que esse é o momento de eu fazer uma entrega, uma decisão e andar com Jesus. Ou se você já entregou, eu quero voltar aos caminhos, seja entregando ou retornando, não sei a sua condição, mas eu quero tomar uma decisão. Levante a sua mão, nós queremos orar por você, se tem alguém que sente isso no seu coração. Eu sinto essa necessidade. Domingo passado, ficamos muito felizes, porque 3 pessoas, entregaram sua vida em reconciliação, entregando em salvação, para a salvação. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que sente esse desejo também. Eu tenho ouvido essa palavra, pastor, mas é muita renúncia. Eu não sei se eu consigo. E eu vou te dizer uma coisa: você não consegue mesmo. Ninguém consegue. Mas trata-se aqui não é de algo que você consegue. Trata-se aqui de algo que você vai tomar uma decisão para que o Senhor faça por você o que você não pode. Mas você tem que renunciar primeiro. Se você renunciar e se entregar ao Senhor, e essa entrega é justamente para que você consiga aquilo que por você mesmo você não pode. Não se trata de você conseguir, se trata de você se entregar. E quando você se entrega, o Senhor te ajuda, porque Ele vai morar no seu coração, e Ele vai te dar a fé, a força, Ele vai te justificar, Ele vai alegrar o seu coração, e Ele vai te botar de pé a cada dia com as suas promessas. Tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Eu sinto essa necessidade. Ou eu quero voltar aos caminhos do Senhor? Entregue a sua vida agora em nome de Jesus. Eu quero tomar essa decisão hoje. Meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, Senhor. Vamos cantar então novamente. A tua promessa.
tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui. Muito obrigado, Senhor, por esses que estão nessa transmissão. Muito obrigado, Senhor, por esses que estão aqui presencialmente. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Receba, Pai, o nosso louvor. Receba, Pai, esta palavra. Receba, Senhor, as nossas orações. Que a presença do Senhor seja forte em cada vida aqui, Pai. Com fé, com poder, meu Deus, com proteção. E acima de tudo, Pai, que nós entendamos que nós não estamos sozinhos, mas quando nos entregamos ao Senhor, o Senhor nos dá das suas promessas e nos põe de pé a cada dia, Senhor. Fica conosco, Pai, e nos receba, Pai. Eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe. Obrigado, obrigado. A você que está na transmissão, Deus abençoe. Pode sentar, amados, pode sentar. Deus abençoe em nome de Jesus.